Persistência é uma palavra que todo mundo conhece, que todo mundo concorda que é importante, que aparece em citações motivacionais, em discursos de formatura, em conselhos de pais para filhos, mas que pouquíssimas pessoas praticam de verdade quando o custo real de persistir se apresenta. Quando o caminho está mais longo do que o esperado. Quando os resultados ainda não apareceram. Quando as pessoas ao redor começam a questionar. Quando a própria mente começa a construir argumentos convincentes para parar. Esse é o momento em que a persistência deixa de ser uma virtude abstrata e se torna uma escolha concreta. Uma escolha que separa quem chega de quem fica. Quem realiza de quem planeja realizar. Quem vence de quem quase venceu. Napoleon Hill passou mais de 20 anos estudando essa escolha, observando o que acontecia nas histórias das pessoas que venceram nos momentos em que tudo indicava que deveriam parar. E o que encontrou foi algo que vai muito além do conselho de não desistir. Foi um mapa preciso de como a persistência funciona, por que ela falha e como construí-la de forma que ela se torne não um esforço, mas uma característica de quem você é. Esta manhã você vai entender esse mapa. Vai ver a persistência não como um sacrifício, mas como a estratégia mais inteligente disponível para quem quer vencer. E vai sair daqui com as ferramentas para construir a persistência que o leva ao outro lado de qualquer obstáculo que estiver entre você e o que deseja criar. Você chegou até essa mensagem porque há algo na sua vida que exige persistência. Algo que você começou e que ainda não chegou onde devia. Algo que resistiu mais do que o esperado. Algo que testou sua determinação de formas que você talvez não tivesse antecipado. Esta manhã é para você. Antes de continuar, faça o seu primeiro ato de intenção desta manhã. Escreva nos comentários: eu persisto porque sei que a vitória está do outro lado. Não como uma frase de efeito, como a declaração de alguém que entendeu que persistência não é teimosia, é sabedoria aplicada. Inscreva-se no canal e ative o sino, porque essa construção acontece uma manhã de cada vez. Agora respire fundo. Encha os pulmões completamente. Segure por um momento e solte devagar. Mais uma vez. Inspire, segure e solte. Sinta o corpo se firmar. Sinta a mente se clarear. Você está no estado ideal para receber o que vem a seguir. Hill ensinava que a persistência é o único fator que, quando presente em quantidade suficiente, pode compensar a ausência de quase qualquer outro elemento necessário para o sucesso. Pode compensar a falta de talento. Pode compensar a falta de recursos iniciais. Pode compensar a falta de conexões. Pode compensar erros de estratégia, porque quem persiste aprende e ajusta, enquanto quem desiste para com o que aprendeu até ali. Mas Hill também identificou que persistência sem as outras qualidades corretas pode se tornar teimosia improdutiva. Continuar fazendo a mesma coisa do mesmo jeito, esperando resultados diferentes. E essa distinção é fundamental. A persistência que vence não é a que mantém o mesmo comportamento independentemente dos resultados. É a que mantém o objetivo enquanto ajusta o método. Que não desiste do destino quando o caminho precisa ser mudado. Que não confunde a rota com a direção. Gálatas 6, versículo 9 diz com precisão que nunca envelhece. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. A seu tempo. Não no nosso tempo. No tempo determinado pela natureza do que foi plantado. E a única condição para colher é não desfaleces, não ter o melhor método, não ter as condições perfeitas, não ter garantias antecipadas, apenas não desfaleces. Hill identificou que existem 4 tipos de persistência. E compreender esses 4 tipos é o que transforma a palavra genérica em ferramenta específica que você pode aplicar na sua situação exata. O primeiro tipo é a persistência de iniciação. É a capacidade de começar mesmo quando você não tem tudo o que imagina precisar. Quando o plano não está perfeito. Quando os recursos não estão completos. Quando o momento não parece ideal. A maioria das pessoas tem dificuldade com esse tipo de persistência, não porque seja preguiçosa,
mas porque confunde preparação com procrastinação. Confunde prudência com medo disfarçado de prudência. Hill documentou que praticamente todas as grandes realizações que estudou começaram em condições que pareciam insuficientes para quem estava de fora. Recursos insuficientes, conhecimento incompleto, timing questionável. Mas as pessoas que iniciaram com o que tinham foram as que tiveram a oportunidade de aprender o que faltava enquanto estavam em movimento. As que esperaram pelas condições perfeitas raramente chegaram a iniciar. A persistência de iniciação diz: começo agora com o que tenho e aprendo o que falta no caminho. É a coragem de dar o primeiro passo antes de ver o segundo. O segundo tipo é a persistência de continuação. É a capacidade de continuar quando o entusiasmo inicial passou, quando a novidade virou rotina e quando o custo de persistir se tornou visível de uma forma que não era no início. Esse tipo de persistência é onde a maioria das pessoas que iniciou cai. Porque o início tem a energia do novo, a motivação do propósito recém-descoberto, o entusiasmo que acompanha qualquer grande decisão. Mas com o tempo, esses elementos naturalmente diminuem. E o que fica é o trabalho, a disciplina, a escolha de continuar quando a escolha de parar seria muito mais confortável. Hill observou que as pessoas que desenvolviam persistência de continuação tinham em comum uma característica que as distinguia claramente das que paravam. Elas haviam desconectado a motivação para continuar do humor do dia. Não continuavam porque estavam animadas. Continuavam porque tinham decidido continuar. E essa distinção aparentemente sutil tem implicações práticas enormes, porque quando a motivação é o motor, ela para nos dias sem motivação. Quando a decisão é o motor, ela funciona independentemente do humor. Diga agora: eu continuo não porque estou animado, mas porque decidi continuar. Mais uma vez, eu continuo não porque estou animado, mas porque decidi continuar. De novo, eu continuo não porque estou animado, mas porque decidi continuar. Essas palavras estão instalando no subconsciente um padrão que vai funcionar nos dias em que o entusiasmo não aparecer. O terceiro tipo é a persistência de recuperação. É a capacidade de retomar após uma pausa, um fracasso parcial ou um desvio do caminho. Esse tipo de persistência é fundamental porque nenhuma jornada significativa acontece em linha reta. Há períodos de avanço rápido e períodos de estagnação. Há decisões certas e há decisões que não funcionaram. Há dias em que tudo flui e dias em que tudo resiste. E em algum momento, para praticamente todas as pessoas, há uma pausa involuntária ou voluntária que interrompe o progresso. A questão não é se a pausa vai acontecer. É o que acontece depois dela. A pessoa com persistência de recuperação olha para a pausa não como fracasso definitivo, mas como um desvio temporário de um caminho que continua disponível. Ela se pergunta: o que posso aprender com essa pausa em vez de por que eu sou assim? E então retoma. Não do zero necessariamente. De onde o progresso havia chegado antes da pausa. Hill documentou que algumas das histórias mais impressionantes de realização que estudou envolviam pessoas que haviam parado por meses ou até anos antes de retomar, e que a retomada, feita com as lições da pausa integradas, frequentemente levava ao resultado com mais velocidade e eficácia do que se tivesse continuado sem a interrupção. A persistência de recuperação diz: a pausa não é o fim, é um capítulo do meio. E o capítulo seguinte começa quando eu decidir que começa. O quarto tipo é a persistência de refinamento. É a capacidade de continuar ajustando o método enquanto mantém o objetivo, sem desistir quando a primeira abordagem não funciona, sem concluir que o objetivo é inalcançável, só porque esse caminho específico não levou lá. Esse tipo de persistência exige a combinação de humildade para reconhecer que o método atual não está funcionando com a determinação de não desistir do resultado. Hill observou que os maiores inventores, empreendedores e realizadores que estudou tinham uma relação com o fracasso parcial que a maioria das pessoas não tinha. Eles o viam como informação, como o caminho descartando uma hipótese e indicando que outra precisa ser testada.
Thomas Edison, que Hill estudou e admirava profundamente, famosamente dizia que não havia falhado 10.000 vezes. Havia encontrado 10.000 formas que não funcionavam. Cada uma delas era progresso. Cada uma aproximava do método que funcionaria. A persistência de refinamento diz: se esse método não funcionou, o que posso tentar diferente sem abandonar o que sei que é possível? Aqui quero fazer uma pausa importante. O que você está aprendendo nessa série de manhãs é exatamente o tipo de conteúdo estruturado que a Bíblia da Mente Milionária aprofunda num sistema progressivo e acompanhado. Se você quer esse aprendizado com mais profundidade e suporte diário, o link está fixado nos comentários. É o próximo passo natural para quem está levando essa jornada a sério. Provérbios 24, versículo 16 diz: porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão na calamidade. 7 vezes. Cada queda é seguida de um levantamento, e o padrão de cair e se levantar é o que define o justo, não a ausência de quedas. A persistência de refinamento e recuperação combinadas é o que cria esse padrão. Agora vamos falar sobre o que Hill identificou como os 6 assassinos da persistência. Os estados e padrões que sistematicamente destroem a capacidade de continuar mesmo em pessoas altamente motivadas e comprometidas. O primeiro assassino é a falta de propósito definido. Hill era absoluto nesse ponto. Sem um objetivo claro e emocionalmente carregado como norte, a persistência não tem onde se ancorar. Quando o caminho fica difícil e a pergunta por que continuar não tem uma resposta precisa e poderosa, a resposta padrão que a mente encontra é: não há razão suficiente para continuar. E a persistência cede. O antídoto é ter um propósito tão claro e tão emocionalmente significativo que nos momentos de maior resistência, a pergunta por que continuar tem uma resposta que é mais forte do que o desconforto de parar. O segundo assassino é o ambiente de negatividade crônica. Hill documentou que é extraordinariamente difícil manter a persistência quando o ambiente ao redor é sistematicamente negativo. Quando as pessoas mais próximas consistentemente questionam, diminuem ou ridicularizam o objetivo. Quando as conversas habituais são sobre por que as coisas não funcionam, em vez de como fazê-las funcionar. Não porque essas pessoas sejam más, mas porque a negatividade crônica é energeticamente exaustiva. Ela consome recursos mentais e emocionais que seriam necessários para a persistência. E ao longo do tempo, ela começa a instalar as mesmas dúvidas no subconsciente de quem a frequenta. O antídoto é a curadoria deliberada do ambiente, não o isolamento, mas a escolha consciente de quais vozes recebem mais tempo e atenção, de quais conversas você participa mais, de quais conteúdos você consome com mais frequência. Essa curadoria não elimina a negatividade do mundo, mas reduz drasticamente sua influência sobre o estado interno de onde a persistência emerge. O terceiro assassino é a ausência de plano. Hill observou que pessoas sem um plano de ação específico para alcançar o objetivo persistiam por períodos muito menores do que pessoas com planos concretos, mesmo que imperfeitos. Porque sem um plano, cada obstáculo parece um sinal de que o objetivo é inalcançável. Com um plano, cada obstáculo é apenas um problema específico com uma solução específica a ser encontrada. O plano não precisa ser perfeito. Precisa ser concreto o suficiente para dar à mente um próximo passo claro quando o caminho fica difícil. Porque quando a mente tem um próximo passo claro, a pergunta não é se continua, mas como continua. E essa mudança de pergunta é o que mantém o movimento. O quarto assassino é a comparação com o progresso alheio. Hill identificou que a comparação com pessoas que parecem estar avançando mais rapidamente é um dos gatilhos mais poderosos de abandono de objetivos, porque cria a sensação de que o próprio progresso é insuficiente, mesmo quando ele está exatamente na velocidade certa para o que está sendo construído. Cada jornada tem seu próprio tempo. Cada objetivo tem sua própria curva de aprendizado. E comparar o meio da sua jornada com o que parece ser o resultado da jornada de outro é sempre uma comparação injusta que distorce a percepção do próprio progresso.
O antídoto é a comparação vertical em vez de horizontal. Em vez de comparar com os outros, você compara com onde você estava, com o que sabia antes, com o que conseguia fazer antes. Essa comparação quase sempre revela um progresso real que a comparação horizontal tornava invisível. O quinto assassino é o perfeccionismo. Hill documentou que o perfeccionismo, disfarçado de altos padrões, é um dos maiores assassinos de persistência que existe, porque cria uma régua impossível contra a qual qualquer progresso real parece insuficiente. E quando o progresso é sistematicamente visto como insuficiente, a motivação para continuar progressivamente diminui. O perfeccionismo não é um padrão alto. É o medo do julgamento disfarçado de padrão alto. É a crença de que apenas o resultado perfeito é aceitável, o que significa que qualquer resultado real vai decepcionar. E uma vida inteira de resultados que decepcionam é uma vida inteira de persistência enfraquecida. O antídoto é a adoção do que Hill chamava de padrão de excelência progressiva. Não perfeição, excelência crescente. Fazer o melhor possível com o que você tem agora e aprender a fazer melhor na próxima vez. Esse padrão cria satisfação real com o progresso real, o que alimenta a persistência em vez de esgotá-la. O sexto assassino é a ausência de celebração do progresso. Hill observou que as pessoas que persistiam por mais tempo tinham o hábito de reconhecer e celebrar cada avanço, por menor que fosse, não como o auto-engano de que o objetivo já foi alcançado, mas como o reconhecimento honesto de que progresso real está acontecendo, que a direção está certa, que o esforço está produzindo resultado. Esse reconhecimento alimenta a persistência de uma forma que poucos percebem, porque quando o subconsciente recebe evidências regulares de que o esforço está funcionando, ele continua motivado a produzir mais esforço. Mas quando o único feedback que recebe é o quanto ainda falta, ele começa a questionar se o esforço vale a pena. Diga agora: eu reconheço cada avanço como evidência de que estou no caminho certo. Mais uma vez, eu reconheço cada avanço como evidência de que estou no caminho certo. De novo, eu reconheço cada avanço como evidência de que estou no caminho certo. Vamos agora para as ferramentas práticas que Hill extraiu de décadas de pesquisa sobre persistência. As práticas que, aplicadas com consistência, constroem a persistência como um músculo que fica mais forte com o uso. A primeira ferramenta é o registro diário de progresso. Todo dia, antes de dormir, você anota pelo menos uma evidência de progresso em direção ao objetivo. Pode ser uma habilidade adquirida, uma conversa que avançou, uma decisão tomada, uma resistência superada, uma lição aprendida. Qualquer coisa que representa movimento na direção certa. Esse registro cria, ao longo do tempo, uma base de dados de progresso que se torna a evidência mais convincente de que vale a pena continuar. Porque quando você olha para semanas ou meses de registros diários, fica impossível argumentar que nada está acontecendo. O progresso está documentado, é concreto e é a prova mais poderosa contra o assassino número 6. A segunda ferramenta é o parceiro de persistência, uma pessoa de confiança com quem você compartilha o objetivo e com quem você tem um compromisso de reportar progresso regularmente. Não para que ela faça o trabalho por você, para que o comprometimento social adicione uma camada de responsabilidade que apoia a persistência nos momentos em que a responsabilidade individual não é suficiente. Hill considerava esse elemento fundamental e construiu em torno dele o conceito de mastermind, a aliança de mentes com propósito compartilhado que cria uma força coletiva de persistência muito maior do que qualquer mente individual poderia sustentar sozinha. A terceira ferramenta é a revisão semanal do propósito. Uma vez por semana, você reserva tempo para revisitar por que o objetivo importa, para reconectar com a emoção original que gerou o compromisso, para lembrar o que a realização desse objetivo vai significar não apenas para você, mas para as pessoas que importam para você. Hill observou que essa reconexão semanal com o propósito era o que mantinha a energia da persistência viva nos períodos de menor progresso visível. Porque quando o progresso está lento ou invisível,
O propósito é o único combustível disponível. E um propósito que é revisitado semanalmente, com emoção genuína, nunca fica frio o suficiente para não mais mover. A quarta ferramenta é o que Hill chamava de afirmação de persistência personalizada. Uma frase específica sobre sua capacidade de persistir que você repete toda manhã antes de começar o dia. Não uma afirmação genérica, uma que fala da sua situação específica, do seu objetivo específico, da sua capacidade específica de continuar. Por exemplo, se o objetivo é construir um negócio, eu tenho a persistência para construir o negócio que sonhei, porque sei que cada dia de trabalho é uma pedra do alicerce que ninguém pode remover. Essa afirmação, repetida com emoção genuína toda manhã, vai instalando no subconsciente a identidade de alguém que persiste nesse contexto específico. Romanos 5, versículos 3 e 4 dizem: "E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência experiência, e a experiência esperança. A tribulação produz paciência, a paciência produz experiência, a experiência produz esperança." É uma cadeia de transformação que começa exatamente no ponto mais difícil, e quem entende essa cadeia não foge da tribulação. A usa como matéria-prima da esperança que vem depois. A quinta ferramenta é a visualização do resultado final com regularidade. Todo dia, de preferência pela manhã, você fecha os olhos por alguns minutos e vê com clareza e emoção o resultado que está construindo. Não como um sonho distante, como uma memória do futuro que já existe no campo invisível e que sua persistência está trazendo para o campo visível. Hill descobriu que essa prática mantém viva a conexão entre o esforço presente e o resultado futuro de uma forma que nenhuma outra prática consegue replicar. Porque quando você consegue ver e sentir o resultado com clareza, o caminho entre onde você está e onde quer chegar se torna real e percorrível, em vez de abstrato e incerto. Agora as afirmações finais desta manhã. Repita cada uma com a força de quem decidiu que vai chegar. Eu persisto porque sei que a vitória está do outro lado de onde a maioria para. Repita. Eu persisto porque sei que a vitória está do outro lado de onde a maioria para. Eu continuo, não porque estou animado, mas porque decidi continuar e minha decisão não depende do humor do dia. Repita. Eu continuo não porque estou animado, mas porque decidi continuar e minha decisão não depende do humor do dia. Eu identifico e neutralizo os assassinos da persistência antes que eles operem. Repita. Eu identifico e neutralizo os assassinos da persistência antes que eles operem. Eu celebro cada avanço como evidência de que estou no caminho certo, e esse reconhecimento me fortalece. Repita. Eu celebro cada avanço como evidência de que estou no caminho certo, e esse reconhecimento me fortalece. Eu começo meu dia vencendo, porque quem persiste vence, e eu persisto todos os dias. Repita com tudo. Eu começo meu dia vencendo, porque quem persiste vence, e eu persisto todos os dias. Sinta cada afirmação, instalando a persistência como parte do que você é, não apenas do que você tenta ser. Napoleon Hill concluiu após décadas de pesquisa que a persistência é a qualidade que mais consistentemente aparecia nas histórias de realização extraordinária. Não porque era a mais importante em si, mas porque era a que mais frequentemente estava ausente nas histórias de potencial não realizado. Pessoas com talento, com recursos, com oportunidades claras que pararam antes de chegar. E pessoas com muito menos que chegaram porque simplesmente não pararam. A diferença entre essas duas categorias raramente era capacidade, era persistência. Você tem capacidade. Esta manhã você está construindo a persistência que vai fazer essa capacidade chegar onde merece. Uma afirmação de cada vez, um dia de cada vez, uma escolha de continuar de cada vez. E se você quer esse processo de construção de persistência estruturado num sistema completo de transformação mental e financeira, a Bíblia da Mente Milionária está esperando por você. O link está fixado nos comentários. Escreva nos comentários: eu persisto porque sei que a vitória está do outro lado.
Esse decreto abre e fecha essa mensagem. É a declaração de quem entendeu que persistência não é sofrimento, é estratégia. É a aposta mais inteligente que qualquer pessoa pode fazer em si mesma. Curta esse vídeo se os 4 tipos de persistência e os 6 assassinos fizeram sentido para você esta manhã. Compartilhe com alguém que está prestes a desistir de algo que vale a pena. Talvez essa mensagem seja exatamente o que está faltando para que ele continue. E se inscreva no canal porque amanhã cedo tem mais uma manhã de construção esperando por você. Nos vemos amanhã. E lembre-se, quem persiste, vence. Não às vezes. Não quando a sorte ajuda. Sempre. Porque a vitória é a consequência inevitável de quem não parou antes de chegar. Continue. Mais um dia. Mais uma escolha. Mais uma manhã. A vitória está mais perto do que parece. Mas antes de fechar completamente, Hill deixou uma observação final sobre persistência que vai transformar a forma como você vê cada dia difícil a partir de hoje. Ele dizia que cada dia em que você escolhe continuar, quando poderia ter parado, está fazendo algo que vai muito além de avançar em direção ao objetivo. Está construindo um tipo de confiança em si mesmo que nenhuma conquista externa consegue criar da mesma forma. A confiança que vem de saber que você continuou quando foi difícil, que você não se abandonou quando as coisas não estavam fáceis, que você honrou o compromisso que fez consigo mesmo, mesmo quando ninguém estava olhando e mesmo quando parar seria mais confortável. Essa confiança é diferente da autoestima que vem de resultados externos. Ela não depende de resultados, depende de escolhas e por isso é muito mais sólida e muito mais duradoura. Hill chamava isso de caráter forjado pela persistência e dizia que as pessoas que desenvolviam esse caráter chegavam aos seus objetivos de uma forma qualitativamente diferente das que chegavam por outros meios. Chegavam como pessoas diferentes, mais fortes, mais sábias, mais confiantes na própria capacidade de enfrentar qualquer desafio que viesse depois, porque sabiam por experiência própria que podiam persistir, não por teoria, por memória vivida. Cada dia que você persiste esta semana está criando essa memória, essa evidência, esse caráter. E quando o objetivo finalmente se realizar, o que vai ser mais valioso não será o resultado em si. Será a pessoa em que você se tornou no processo de persistir até chegar lá. Persista, não apenas pelo objetivo, por quem você está se tornando no caminho. Tiago 1, versículos 3 e 4 confirmam: sabendo que a provação da vossa fé produz paciência, mas a paciência deve ter sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem que vos falte coisa alguma. Perfeitos e completos, sem que vos falte coisa alguma. É o resultado final de quem deixa a paciência ter sua obra perfeita, de quem persiste até o fim, de quem não para antes de se tornar a pessoa completa que o processo de persistência cria. Você está nesse processo agora. Esta manhã é parte dele. E a pessoa completa que está emergindo desse processo é exatamente quem vai chegar onde você está indo. Boa manhã. Que hoje seja mais um dia de persistência que constrói o caráter que carrega o resultado. E antes de você fechar esse vídeo e começar seu dia, Hill tinha uma última mensagem para quem está no meio de uma jornada que exige persistência. Ele dizia que a maioria das pessoas subestima o tempo que as coisas grandes levam para se construir, que a impaciência com o próprio progresso é frequentemente a causa de abandonar exatamente quando o progresso estava prestes a se acelerar. Ele usava a imagem do bambu chinês para ilustrar isso. O bambu chinês passa os primeiros 4 anos sob a terra, invisível, sem crescimento aparente. No 5º ano, cresce mais de 20 metros em apenas 6 semanas. Quem não conhece o processo poderia concluir, depois de 4 anos sem ver nada, que a semente não germinou. Mas o que estava acontecendo durante esses 4 anos era o desenvolvimento de um sistema de raízes tão profundo e tão extenso que, quando o crescimento finalmente começou, nada conseguia pará-lo. Muitas jornadas de realização funcionam assim. Os primeiros meses ou anos parecem lentos.
O progresso é invisível ou quase, mas as raízes estão sendo construídas. O sistema que vai sustentar o crescimento exponencial está sendo estabelecido. E quando o ponto de aceleração chegar, e ele sempre chega para quem persistiu, o crescimento vai parecer súbito para quem está de fora, mas vai fazer todo o sentido para quem viveu cada dia do processo. Você pode estar nos 4 anos do bambu agora, plantando, desenvolvendo raízes, construindo o sistema que vai sustentar o crescimento que está por vir. E a única coisa que pode impedir esse crescimento de acontecer é parar de regar antes do 5º ano. Continue regando. Toda manhã, toda decisão, toda escolha de persistir. O 5º ano está mais próximo do que você pensa. Eclesiastes 11, versículo 4 diz: quem observa o vento não semeará, e quem contempla as nuvens não cegará. O perfeito não existe. O ideal raramente se apresenta. Quem espera as condições perfeitas para semear, nunca semeia. E quem não semeia, nunca ceifa. Semeie agora, com as condições que tem, com o tempo que tem, com os recursos que tem. E nos vemos amanhã cedo para mais uma manhã de sementes plantadas e raízes aprofundadas. Quem persiste, vence. E você está persistindo.